A Jordânia é a casa de centenas de milhares de refugiados sírios. O reino vive numa pressão permanente à medida que a ajuda internacional vai falhando e que aumentam as ameaças de terrorismo do autoproclamado Estado Islâmico. Estamos em Amman para conversar em exclusivo com o rei Abdullah II. Obrigado por estar connosco em The Global Conversation. A Jordânia é um país pequeno, mas com tradição no acolhimento de refugiados. Neste momento, há tantos sírios a fugir da guerra, a atravessar a fronteira, que a economia e os recursos do país estão sob grande pressão. Durante quanto tempo mais vai conseguir lidar com esta situação? Já enfrentamos esta crise há vários anos. Estamos quase a atingir o nosso limite. 1.400.000 refugiados sírios. É cerca de 20% da nossa população. É o máximo que conseguimos aguentar. É óbvio que agora, com a presença russa na Síria, dependendo de como decorrerem as coisas no terreno, pode haver um fluxo maior de refugiados em direção ao sul. Por isso, este é um problema com o qual nos estamos a debater a cada dia, sobretudo porque apenas 10% dos refugiados estão nos campos. Os restantes estão um pouco por todo o país, em todas as vilas e cidades. Pediu 3 mil milhões de dólares de ajuda no início deste ano. Quanto é que já recebeu? Nesta altura, para enfrentar o problema, precisamos de 3 mil milhões por ano. E, infelizmente, no ano passado recebemos 28% desse valor. Este ano, cerca de 35%. O restante sai dos cofres do governo jordano. Ou seja, a cada ano estamos a gastar um quarto do nosso orçamento, não só para cuidar dos refugiados, como também para arranjar infraestruturas de suporte. Tal como disse, quando se tem 90% dos refugiados fora dos campos, isso afeta o nosso sistema escolar, as nossas infraestruturas, o nosso sistema de saúde. Os sírios estão a competir pelos postos de trabalho com os jordanos. Existe apoio da comunidade internacional, mas quando recebemos apenas num ano 35% do que precisamos, um país pequeno como o nosso está a tentar trabalhar com o FMI. Este é um desafio enorme. Estamos decepcionados com a comunidade internacional. Disse que está decepcionado com a comunidade internacional, mas para além de uma resposta de emergência, está também a trabalhar numa resposta a longo prazo para lidar com estas pessoas que podem ter de ficar no seu país durante muitos anos. Não temos outra opção. Em média, e de acordo com os relatórios internacionais, os refugiados ficam durante cerca de 17 anos. Temos de olhar para o longo prazo, como vamos atuar se estes refugiados integrarem a nossa sociedade durante muitos anos. Como vai aguentar a nossa economia, o que estamos a tentar fazer é abordar os nossos parceiros europeus e perguntar-lhes como podemos encontrar um pacote sustentável para a economia a longo prazo. Como podemos criar postos de trabalho para os sírios, mas também para os jordanos? O desemprego para os cidadãos jordanos está a crescer. A Jordânia é um país muito estável quando comparado com o resto da região. O nosso exército é muito forte, a nossa fraqueza é a economia. E nós estamos a libertar a Europa de um fardo gigantesco ao acolhermos estes sírios. Os europeus estão apenas a provar um pouco do enorme desafio que enfrentamos nos últimos anos e vemos a reação da Europa quando uma pequena percentagem destes refugiados chega à sua costa. Esta é uma realidade que vivemos há cerca de 5, 6 anos e, honestamente, há quem tome por garantido que somos capazes de lidar com o problema. E se esta ideia continuar como garantida, a Europa vive uma situação de caos, com todas as intenções e propostas para lidar com a crise dos refugiados. Vemos Estados-membros que não podem ou não querem ajudar estes refugiados, o que o leva a crer que a União Europeia e os líderes europeus vão ajudá-lo neste combate. Há muitos países que querem ajudar uma vez que aceitamos o desafio como uma coisa certa a fazer. Outros vão ajudar-nos porque é mais fácil investir em países como a Jordânia, que mantém o problema fora das fronteiras da Europa. Há alguns refugiados que estão a sair da Jordânia para regressar ou para ir para a Europa, uma vez que já perceberam que a Jordânia apenas os pode ajudar durante algum tempo.
Neste momento, estamos a tentar trabalhar com os nossos parceiros europeus para investir em empresas, criar emprego, investir na Jordânia. Ao mesmo tempo, somos classificados como um país de rendimentos médios. Por isso, temos dificuldade em conseguir empréstimos nos mercados internacionais. Por isso, a nossa dívida cresce. Estão a cobrar-nos taxas de juros muito altas numa altura em que estamos a ser afetados por algo que não controlamos minimamente. Estamos a trabalhar com alguns países europeus, mas vamos ver como corre para termos uma conferência de doadores em fevereiro no Reino Unido. Referiu que os sírios estão a sair em direção à Europa à medida que as condições aqui pioram. Outros estão a regressar à Síria porque estão a perder a esperança. Não teme que, apesar de tudo o que já fez, possa ser encarado como um dos maus da história? Sempre fui alguém que olha para o copo meio cheio. Se falarmos dos desafios que agora enfrentamos, acredito que a chegada dos refugiados às costas europeias acabou por ser uma tomada de consciência de que todos temos de nos coordenar melhor. Até esta altura falou-se numa luta global contra o terrorismo. A Europa está a sofrer com os combatentes estrangeiros. Esse é um tema para o qual chamamos a atenção nos últimos 2 anos. Esta é, do meu ponto de vista, uma guerra global, uma espécie de terceira guerra mundial. Se agirmos em conjunto na Síria, vamos conseguir criar uma barreira que nos vai permitir abordar o problema de uma forma global. Temos de agir em conjunto e ajudar-nos uns aos outros. Acredito que agora temos de ser sincronizados. Agora que há um envolvimento russo, existe uma oportunidade para isso. Até agora, os Estados Unidos tiveram um grande peso na região. Falou da Rússia. Vê a Rússia com um papel-chave na região neste momento? Sempre disse, nos últimos 5 ou 6 anos, que para encontrar uma solução política para a Síria, Moscovo é fundamental. São os únicos capazes de garantir ao regime que terão um papel no futuro. Além disso, acredito que o facto dos russos estarem no terreno hoje é uma realidade com a qual temos de lidar. Tal como disse, se os europeus estão a lidar com combatentes estrangeiros, a Rússia lida com o dobro. A Rússia também tem de lidar com a ameaça do autoproclamado Estado Islâmico. Por isso, para mim, esta é uma oportunidade para todos nós agirmos em conjunto na Síria e, mais uma vez, sermos capazes de combater esta ameaça global. Há uma enorme falta de confiança entre o Ocidente e o Oriente. Infelizmente, ainda existe esta mentalidade da Guerra Fria e temos de ultrapassar isso neste novo desafio desta Terceira Guerra Mundial. Temos de começar a construir bases de confiança. Acredito que há uma oportunidade para pôr de lado as nossas diferenças e começar uma nova relação juntos. Para si, qual é a prioridade? Afastar o presidente sírio, Bashar al-Assad, ou combater o Estado Islâmico? A ideia que se passa agora, depois dos encontros de Viena, é que temos de combater o Estado Islâmico, mas ao mesmo tempo avançar com um processo político que conduza a um virar de página na Síria. Agora, esse processo pode ter vários nomes e várias formas, e é sobre isso que os diferentes países estão a debater. Mas existe um entendimento coletivo de que o Estado Islâmico é um problema que deve ser combatido. Além disso, como lidar com o lado político? Os vários países têm posições diferentes, mas o grande objetivo é derrotar o Estado Islâmico e as suas filiais em todo o mundo. É necessário olhar para a situação de uma perspectiva mais global. Tendo em conta que este é um grupo de inspiração, inspiraram ataques em todo o mundo, como olha para esta situação? É parte interessada desta geopolítica? Como acha que se pode derrotar um grupo como este? É uma organização com filiais em todo o mundo. Não existe diferença entre estes grupos, são todos o mesmo, com os mesmos ideais. É isso que temos de perceber e temos de ser capazes de pensar da mesma forma. É por isso que, quando tento explicar que devemos atuar juntos na Síria, o outro elefante na sala, infelizmente os europeus e os norte-americanos às vezes não percebem isso. E o elefante na sala é a Líbia. Não é apenas a Síria com que temos de lidar. Temos de olhar rapidamente para o que se passa com a Líbia, com o Boko Haram, com o Shabab. Ainda temos o problema na Ásia. Acredito que agora temos uma oportunidade
oportunidade, com o envolvimento da Rússia na Síria, de ultrapassar os problemas do passado e criar uma relação global para sermos capazes de combater estes aliados desta terceira guerra mundial que estamos a enfrentar. What I'm calling as allies of this new Third World War conflict that we have to face. Bashar al-Assad é uma parte importante desta situação. Fala de uma solução política, um período de transição. E aqui existe um grande obstáculo, mas quem pode substituir Bashar al-Assad para impedir os avanços do Estado Islâmico? Temos de ser muito cautelosos porque existem vários países envolvidos neste puzzle da Síria, com diferentes pontos de vista. Acredito que colocar-se num palanque e assumir posições de força nesta fase pode não ajudar. Defendemos que é necessário haver um processo político na Síria e temos de perceber se pode avançar com este processo político. Acredito que os russos percebem isso, o regime também o percebe e os outros que estão envolvidos do lado da coligação com visões diferentes também o percebem. Por isso, deixemos a negociação acontecer de forma que uma oposição moderada possa sentar-se à mesa das negociações com o regime para seguir em frente. Não é real avançar com soluções rápidas, porque o objetivo é encontrar uma nova solução política para a Síria e, ao mesmo tempo, lutar contra o Estado Islâmico. Há uma ligação entre a Síria e o Iraque, porque o Estado Islâmico atravessa a fronteira, conquistou uma parte significativa do leste da Síria e uma parte significativa do leste do Iraque. E a Jordânia está rodeada por esta instabilidade, invadida pelo terrorismo. E, além disso, os jovens rapazes e raparigas também se juntaram ao grupo. Como pode limitar este extremismo? Porque, tal como disse, a Jordânia é um dos países mais estáveis da região. Mais uma vez, há um entendimento dentro do Islão a que chamamos de Khawarij, os fora da lei do Islão. Nós percebemos dentro do Islão que esta é uma ameaça à própria essência da nossa religião. E este é o problema que muitas vezes temos com o Ocidente, quando nos perguntam: vocês são muçulmanos moderados ou muçulmanos extremistas? Mas eu sou muçulmano, estas pessoas são Khawarij. E este é um debate que existe há muito tempo dentro do Islão. Acredito que o problema são as interpretações feitas pelo Ocidente, o tipo de terror que é espalhado pelo Ocidente. E é isto que está a atingir todos os muçulmanos e que nos está a chocar a todos. Por isso, e mais uma vez, se olhar para a história do Islão, os Khawarij nunca resistiram tanto tempo. Quando se perceber quem são, vão desaparecer rapidamente. O problema é que temos de colocar as nossas diferenças de lado. Precisamos que o resto do mundo trabalhe connosco nesta direção. Por isso digo que os muçulmanos, cristãos, judeus, todas as religiões devem lutar juntas. É uma guerra dentro do Islão, é a nossa guerra civil, mas não podemos lutar sozinhos. Mudemos ligeiramente de assunto e olhamos para o conflito israelo-palestiniano, noutra das suas fronteiras. A paz parece quase impossível neste momento. Acredita que é necessária uma mudança de liderança para recomeçar, para relançar o processo de paz? E qual será o papel da Jordânia? Não é a mim que cabe falar dos líderes. Os líderes representam o seu povo. Mas o que posso dizer é que temos de ser capazes de resolver o problema de Israel e da Palestina, sobretudo tendo em conta o que acabei de dizer. Ver um extremista a tentar criar problemas na cidade sagrada de Jerusalém, quando estamos a lidar com uma guerra global contra o extremismo, não faz qualquer sentido. Estamos a lidar com um problema internacional e estamos a deixar que alguns extremistas alimentem um conflito religioso em Jerusalém. Não é inteligente. E de todas as vezes que as negociações são interrompidas, cresce a violência. Os israelitas detestam quando se diz que a Palestina é uma parte do problema, uma vez que os extremistas usam o sofrimento dos palestinianos e Jerusalém como grito de guerra. Esta é uma parte do problema. Temos de encarar o futuro dos palestinianos e de Jerusalém como algo que temos de resolver. Caso contrário, como vamos conseguir vencer este problema global se Israel continua a dizer que não é nada com eles?
Há muitas coisas envolvidas, muitas crises em várias frentes. A crise dos refugiados, o Estado Islâmico, a crise económica, muitas guerras a acontecer em muitas frentes. Não tem a impressão de que estamos a entrar numa espiral sem controlo? Alguém uma vez disse-me que é apenas uma quarta-feira, ou seja, é um dia normal de trabalho nesta parte do mundo. Não há dúvida de que são tempos difíceis, mas tenho visto recentemente que existe uma consciência maior sobre a perspectiva global. Uma consciência maior sobre a necessidade de adotar uma estratégia e menos uma tática. Honestamente, acho que temos sido apenas táticos nos últimos anos. Há muitas coisas que não posso dizer nesta entrevista, mas há encontros entre pensadores de todo o mundo onde há uma abordagem mais estratégica sobre estes temas. Por isso, mais uma vez, a presença dos russos na Síria é uma oportunidade para avançarmos na direção certa. Se formos adultos, se tentarmos aproximar-nos uns dos outros e tentarmos encontrar uma solução para o povo sírio, tentarmos acabar de uma vez com este conflito horrível, com melhorias para o povo sírio, se tentarmos ultrapassar o fosso que existe entre a Rússia e o Ocidente, vamos conseguir ter alianças mais fortes em todo o lado. As oportunidades existem, nós temos de as aproveitar. Será que vamos agarrar essas oportunidades ou vamos manter-nos com a cabeça enterrada na areia? Temos de decidir. It's up to us. Your Majesty, many thanks for joining us on the Global Conversation. Thank you very much.